Vamos falar de noticiário internacional agora, porque Donald Trump completa nesta terça-feira um ano de mandato, um ano de retorno à Casa Branca, que já tem um mandato marcado por decisões polêmicas, embates com outros países, né? Os Estados Unidos ali hoje é visto no cenário internacional de forma diferente, inclusive pela União Europeia. Vamos conversar com Eliseu Caetano para fazer esse grande balanço também de como que tá, né? Como que o cenário internacional está vendo também o mandato de Donald Trump. Vamos lá, então? Eliseu, está pronto? Oi, Eliseu, boa tarde, bem-vindo. Oi, Márcia, muito boa tarde para você e para todos que acompanham em tempo real a programação da Jovem Pan. A gente vem chegando trazendo as notícias internacionais. Aliás, essa é tema da minha coluna no site da Jovem Pan. Eu quero convidar você, ouvinte, telespectador, internauta, a acessar www.jovempan.com.br, vai lá na aba Colunistas, Eliseu Caetano, e eu te faço um balanço desse primeiro ano de Donald Trump à frente da Casa Branca novamente. E eu posso sintetizar com sobrevivemos, Márcia Dantas, sobrevivemos, não sei nem te dizer como, viu? Muitos confrontos comerciais, políticos, uma forte polarização dentro e fora do país e, claro, o famigerado tarifaço, fora a imigração. Então a gente separou uns temas desse primeiro ano, os mais sensíveis pelo menos, para a gente, né, ficar por dentro uma espécie ali de balanço mesmo, né, do que o Trump fez. Desde que retornou aí à Casa Branca, esse mandato dele está marcado por decisões muito duras, principalmente no que tange aí a imigração no país, né, um dos pilares dos Estados Unidos, conflitos diplomáticos com diversos países até então parceiros de longa data, México, Canadá, até Brasil, com mais de 220 anos de parceria, endurecimento das questões econômicas, uma tentativa de reposicionar os Estados Unidos como grande mediador também de conflitos internacionais. Então, ao mesmo tempo que ele mexe com as questões centrais do país, ele também influencia nas questões externas, né? Então, a gente fala da imigração, mas tem quem está vindo e ele está colocando para fora, né, principalmente aqueles imigrantes indocumentados. E aí você tem a questão da economia, o embate dele com os órgãos reguladores dos Estados Unidos, desse setor, que são independentes, e aí você tem a questão comercial, a balança comercial com outros países, e ele utilizando as tarifas, o tarifaço, como ferramenta política, como ferramenta diplomática, né? Tudo justificando a política America First, ou América em primeiro lugar. Ao longo desses últimos 12 meses, Trump consolidou um estilo de governo, segundo os analistas, baseado em ações rápidas, retórica, fala, agressiva e pressão econômica como instrumento diplomático. Aliás, estratégia essa que gera apoio por parte dos seus eleitores, mas também protestos e críticas dentro e fora do país, viu? A política econômica foi um dos eixos centrais desse primeiro ano. Trump apostou forte no tarifaço, né, incluindo aí aço, alumínio, bens industriais, agrícolas, com o argumento de proteger empregos e fortalecer a indústria americana. As tarifas recaíram sobre aliados antigos, né, inclusive Brasil. Falando em Brasil, relação com países da América Latina. Na política America First, Donald Trump implementou o seguinte, uma lei lá de 1800, dizendo: nós somos responsáveis pelo continente americano. E aí, por causa disso, a gente viu o ataque e invasão à Venezuela para a retirada de Maduro do poder. Maduro segue preso aqui nos Estados Unidos, presidente da Venezuela, que caiu depois de mais de 2 décadas de regime no país vizinho ao Brasil. A relação dele também com o nosso país, com a Argentina, mudaram bastante, né? E, obviamente, essas medidas também geraram protestos por parte desses imigrantes, dos imigrantes desses países aqui nos Estados Unidos e, óbvio, também nos seus países de origem. No quesito paz mundial, Donald Trump chamou para si essa responsabilidade. Ele porque queria o Prêmio Nobel da Paz do ano passado, não levou, perdeu para Maria Corina Machado, líder da oposição ao regime de Maduro na Venezuela, mas conseguiu encerrar 8 guerras, pelo menos é o que ele conta para os 4 cantos, para os 4 ventos do mundo, e ganhou meio que por tabela o prêmio, porque Maria Corina Machado acabou dando a medalha do Prêmio Nobel da Paz do ano passado para ele. O prêmio é pessoal e intransferível, continua no nome dela, mas ela deu para ele essa
medalha. Trump tem reforçado bastante, Márcia, a narrativa de que os Estados Unidos voltaram a exercer influência direta em todas as negociações globais. Inclusive, foi um post dele de agora há pouco, viu? Ele postou assim: America is back. A América voltou, com uma foto dele. Volto com você no estúdio. Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Vamos chamar os nossos analistas, então, para comentar também essa situação. Diego Tavares e a Luana Tavares não são irmãos, não são primos, só têm o mesmo sobrenome, né? Diego, começando com você, como é que você vê essa nova postura de Donald Trump e o que ela pode mudar no cenário geopolítico global? Olha, Márcia, eu não vejo essa postura de Donald Trump como algo essencialmente novo. Eu vejo o cumprimento de um discurso que ele manteve durante a sua campanha. Uma linha dura contra a imigração, uma reorganização das relações geopolíticas do ponto de vista econômico, uma participação incisiva dos Estados Unidos da América nos conflitos que estavam ocorrendo pelo mundo, inclusive conflitos que Donald Trump atribuía à gestão mais branda de Joe Biden. Então, não acho que é bem uma virada de chave em relação a tudo aquilo que Donald Trump prometeu enquanto candidato à presidência dos Estados Unidos da América. Donald Trump está reeditando aquilo que ficou conhecido como doutrina Monroe, a América para os americanos. Uma pegada muito particular dele, né? Uma doutrina Trump, praticamente. Mas o fato é que Donald Trump se elegeu exatamente sobre essa plataforma de dar um baita chacoalhão nas relações geopolíticas mundiais, e é isso que ele está fazendo. Se isso é bom ou ruim, essa é outra avaliação. Mas o fato é que não dá para dizer que Donald Trump não prometeu aquilo que está fazendo como presidente dos Estados Unidos. E Luana Tavares, ele teve sucesso com as medidas que adotou? Porque, por exemplo, o tarifaço acabou, de alguma forma, também prejudicando o próprio americano, né? A inflação cresceu e também, em algumas regiões, ele ganhou uma oposição um pouco mais forte, um pouco mais dura. Inclusive, perdeu ali cidades grandes, né, para a oposição, como Nova York. Como é que você enxerga internamente a imagem de Donald Trump nesse primeiro ano? Excelente, Márcia. É muito importante fazer essa análise de como fica, né, dentro dos Estados Unidos a posição de Donald Trump, porque ele tem investido esforços em ações que impactam diretamente ou somente relacionadas ao público interno, mas muitas ações externas que têm um impacto direto na população americana. E isso traz aí uma ambiguidade, né, Márcia? O Trump, ele tem uma característica de ter uma capacidade de alinhamento e de coerência com o seu próprio discurso muito grande, apesar de ter um método de ação que muitas vezes é um pouco randômico, né? Ele cria as situações, tem um perfil muito agressivo, muitas vezes recua, mas ele não deixa de agir em conformidade àquilo que ele prometeu na campanha e aquilo que é a tradição do seu perfil político, um perfil muito claro, né? Apesar de ter aí avaliações distintas entre pontos positivos e negativos. Então, internamente nos Estados Unidos, o que a gente tem visto de crítica são as pessoas que votaram em Donald Trump, elas tendem a ter uma avaliação mais positiva. Tem um público dentro desse grupo que é crítico, obviamente, principalmente quando olha o custo dessas ações no longo prazo, mas como a ideologia que está arraigada e toda a crença que envolve um voto como esse é muito forte, são muito fortes, naturalmente esses eleitores vão ser mais positivos e tem uma avaliação melhor em relação a ele. Agora, ele governa para esses eleitores, então ele não conseguiu conquistar outros eleitores e mais do que isso, né? Aqueles que estão fora dessa bolha que o defende criticam muito essas ações que podem ter até um efeito positivo imediato para essa soberania econômica e até a soberania política que ele busca, mas que no futuro trazem muitos desgastes e custos que, para aqueles que conseguem enxergar, já se mostra algo muito preocupante.